Bom, pessoal, então o trabalho do trimestre de fruticultura, que também vai valer nota para a olericultura, tem o valor de 10 pontos. E o nome do trabalho é Planejamento de um Cultivo. Esse trabalho tem a função de visar vocês a trabalharem um pouquinho atrás de informações, já que vocês são praticamente técnicos em agricultura, faltando pouquinho aí para finalizar o curso, né? Então, o aluno ou a aluna deve escolher uma cultura. A soja, uma cultura de importância econômica, certo? Soja, milho, manga, goiaba, maracujá, mamão, melão, couve-flor, alface, sorgo, feijão, arroz, uma infinidade, né, de culturas que nós plantamos aqui no Brasil de importância econômica. Tem a batata também, que a gente estudou, cebola, alho. Então, primeira coisa, escolher uma cultura. E em cima dessa cultura, você vai fazer toda uma parte escrita, é só a parte escrita, não tem que apresentar, vocês vão me enviar. Eu vou deixar tudo escritinho também lá no Quest, bem explicativo. Todas essas informações que eu estou passando hoje, vou deixar escrito lá para, caso você depois tenha dúvida, volte lá e consiga as informações para construir esse trabalho. Então, a primeira coisa, vai escolher uma cultura. Uma cultura que você goste, que você tenha afinidade, que estudou e gostou muito, né? Tem várias que a gente tem muita afinidade, mas escolhe uma e vai fazer o planejamento em cima dessa cultura. O que nesse planejamento tem que ter? Alguns tópicos que eu vou pedir dentro desse trabalho, que eu vou descrever. Primeira coisa, planejamento se a região que você vai cultivar, por exemplo, nesse planejamento você vai determinar o cultivo na região, aí você pode usar a criatividade, né? Vai cultivar em Tuiutaba, em Capinópolis, ou em Goiás, na Bahia, vocês podem extrapolar a região de cultivo, não precisa ser necessariamente Ituiutaba, o município de Ituiutaba. Então, se a região que você deseja cultivar, você vai descrever, esse cultivo será realizado no município da cidade tal, né? E dentro dessa região que você escolheu, vai atrás de informações climáticas para ver se essa cultura adapta àquela região. Então, o primeiro tópico é a região de cultivo e se o clima da região tem adaptação. Primeiro ponto para qualquer planejamento de cultivo é saber se a região que você pretende cultivar tem aptidão para essa cultura, tá? Pensem que esse planejamento de cultivo é vocês fazendo um planejamento com um produtor, que pediu para vocês todo um plano de cultivo, tá? A região, aí depois entra os tipos de solo, que vocês vão descrever qual que é mais adequado para essa cultura. Levando em consideração o relevo, a fertilidade, a textura, a profundidade, a drenagem desse solo, se ele é um solo de boa drenagem, e você sabe que a maioria das culturas precisa de um solo com boa drenagem, né? Se é um solo de textura média, de textura argilosa, e qual que é a cultura mais se adapta? Também vamos ter um tópico de exigência com relação ao pH do solo e exigências nutricionais que essa cultura precisa. Então, vocês vão fazer como se fosse um relatório para o produtor, para ele ver a viabilidade de fazer esse cultivo, certo? É um planejamento, né? Depois, o outro tópico é sobre os implementos e também tratores que são exigidos para esse cultivo, tá? E de acordo, o produtor vai tomar a decisão, e você também tem que ter, quando você está fazendo esse planejamento, levar em consideração o nível tecnológico desse produtor. Ele tem um grande potencial tecnológico, com máquinas bem modernas, e essa cultura exige maior emprego de tecnologia, ou essa cultura para pequeno produtor. Então, tudo isso, o perfil do produtor, vai ser um tópico que eu vou colocar lá, a região, o perfil do produtor, tudo vai ser, inicialmente, vocês vão relatar. É um pequeno produtor, o tamanho da área, tudo isso vocês vão planejar em cima desse perfil do produtor, certo? É para buscar vocês exercitar um pouquinho aí a prática, né? Outro ponto que nesse planejamento de cultivo
eu vou querer nesse trabalho é a necessidade hídrica da cultura, porque em cima dessa necessidade hídrica tem que saber se vai ser uma cultura irrigada ou é uma cultura, por exemplo, a soja, que planta no período de chuvas, né, no período aqui de iniciando a safra na primavera, que está iniciando e colhido no verão. Então, qual que é a exigência hídrica e se precisa de um sistema de irrigação para essa cultura? Época que é recomendado, que você recomenda fazer a semeadura ou o transplantio de muda, dependendo da cultura. Por exemplo, é um pomar de manga, é transplantio. Vai ser irrigado, então não tem tanta necessidade de esperar uma época certa. Você vai ter água ali já instalada naquele pomar. Ou é cultura da soja, que tem a questão do vazio sanitário, que é uma cultura que não é irrigada, que inicia a safra quando inicia as chuvas, né? Então, é outro tópico. Se for uma cultura que exige sistema de irrigação, qual que é o sistema de irrigação que vocês recomendam, tá? Que pode ser empregado para essa cultura que vai ser instalada. O ciclo da cultura, do plantio à colheita, isso para culturas anuais o ciclo é rápido, tem uma soja 100, 120 dias, dependendo do ciclo, mas para culturas perenes, como algumas frutíferas, ou também como o café, isso vocês vão fazer um planejamento. Quando que o produtor vai plantar e qual que vai ser, quantos anos, né, depois que ele vai começar a colheita. Isso também tem que estar no planejamento, tá? Dependendo da cultura, vai ter diferentes aí planejamentos. Vamos descrever dentro desse planejamento os principais problemas sanitários que o produtor pode se deparar. Se é a cultura da soja, ferrugem, as lagartas, os percevejos, né? Há várias doenças que afetam essa cultura. Então, vamos descrever quais são os problemas sanitários mais comuns que o produtor, já para ele se preparando, né? Tanto na aquisição de defensivos, como na estrutura para pulverização. Como que é feita a colheita? Os implementos usados ou é manual, então vai exigir mão de obra, né? Então, tudo isso também vai ser detalhado nesse trabalho. E depois, por fim, qual que é o destino desse produto agrícola? Se vai ser para venda direta ao consumidor, no caso de um produtor menor que está produzindo, por exemplo, as alface, couve, ou ele vai vender diretamente lá no Ceasa, ou ele vai vender diretamente para exportação, se é um produtor de manga, se é um produtor de laranja, ele vai entregar essa produção de laranjas numa indústria de extração de suco. Se é um produtor de maracujá, ele vai vender no Ceasa, ele vai vender para uma indústria de suco. Se é um produtor de goiaba, ele vai entregar para uma indústria de produção de doce, ou ele vai vender essa goiaba para o mercado in natura. Isso também determina a variedade que ele vai plantar, né? Porque tem variedade de goiaba para mercado in natura e para doce, assim como para maracujá, né? Então, esses são os principais tópicos, tá? Mas eu vou digitar eles para ficar mais fácil, para vocês consultarem. Só que é um trabalho, assim, de consulta, de pesquisa, não é difícil de fazer, mas que foi uma forma que, quando tem aula prática, eu sempre dou um trabalhinho um pouco mais prático no final do ano, né, de um cultivo, mas como a gente não está tendo a prática, a gente vai fazer teórico, né? Então, dessa forma, esse planejamento de cultivo. As dúvidas que vão surgindo, vocês depois vão me perguntando, mandando WhatsApp, que eu respondo para vocês tranquilamente, como a gente tem feito até aqui, né? Sem problemas. Então, não preocupem com os tópicos que eu vou digitar, eu só queria mesmo explicar para vocês como que é esse trabalho, qual que é o perfil, né, desse trabalho, como que é a estrutura básica desse trabalho. Aí vai ter uma capa, né, como vocês aprenderam, uma capa lá com a descrição do trabalho, uma capa dentro das normas, como vocês sempre têm feito, e vocês vão enviar esse trabalho por e-mail, tá bom? Simples e é individual também, para facilitar, já que a gente está tendo a questão do distanciamento, né? Alguma dúvida? Tranquilo. Eu também vou digitar, como eu disse para vocês, aí depois fica mais fácil vocês entenderem os tópicos, tá?
Vamos então para a parte aí teórica da nossa aula de hoje. Nós vamos falar de doenças e de praga do maracujá. A gente está finalizando o estudo do maracujá. Depois a gente vai estudar os citros, né? Que principalmente falar das laranjas, que tem grande importância econômica no nosso país. O Brasil é um grande, maior, né, produtor e exportador de suco de laranja. E depois, no finalzinho, a gente vai falar de goiaba. Tá com um tempinho um pouquinho apertado, mas vai dar tempo da gente falar de todas aí. Então, vamos falar inicialmente das doenças da cultura do maracujá, tá? De uma forma bem simplificada. Uma das doenças é as doenças na formação da muda, que é o dump-off, ou tombamento, né? Que é causado por diversos micro-organismos, como os do gênero Fusarium, Phytophthora e Rhizoctone. O que causa? É a destruição ali da plântula, tá? Esses micro-organismos vivem ali no solo, e aquele solo às vezes é usado para fazer as mudas e já vai ali para o substrato das mudas. E quando você tem condições ambientais favoráveis, como umidade excessiva no solo, uma irrigação ou um molhamento excessivo, né? Ou uma semente que já esteja contaminada, né? Então, por isso que é importante controle de molhamento, de irrigação, controle é uma utilização de sementes sadias e novas, né? Vocês lembram que é boa viabilidade de uma semente até 6 meses, da de maracujá. Depois ela começa a ter uma menor germinação. Utilização de solo peneirado e esterilizado, se possível, passa por um tratamento térmico, né? Eliminação de mudas doentes e controle preventivo dessa doença com fungicidas recomendados no agrofit. Aqui tem a imagem de uma muda feita em tubete e aqui o detalhe da região de tombamento, região onde ocorreu a ação desses micro-organismos e leva o tombamento da muda, certo? Então, essa é uma doença de fase inicial na produção de mudas. A murcha do fusário, até mesmo regionalmente, essa doença é muito preocupante para o produtor, porque quando ela afeta a lavoura, ela pode levar à destruição total da sua área de produção de maracujá. Esse fusário oxiporo, né, esse fungo, afeta uma grande quantidade de plantas e é um problema grave em muitas culturas. E também no maracujá é isso. É um patógeno que a gente sabe que ele afeta o sistema de condução de seiva e dessa forma leva à murcha e morte da planta. Para controlar essa doença, primeiro ponto, usar solos bem drenados, fazer uma adubação equilibrada com fósforo, potássio, uma boa calagem, eliminar plantas quando tiver os primeiros sintomas da doença e o controle químico preventivo, né, usando aí pulverizações no colo da planta, com produtos à base de cobre, como hidróxido de cobre, e também evitando aí áreas que têm históricos de ocorrência de nematóides, porque os nematóides vão danificar as raízes e é uma porta de entrada para esse fungo, tá? A antracnose. A antracnose é causada pelo fungo Coletotrichum, né, do gênero Coletotrichum. Ele causa problemas tanto nos frutos como em folhas e nos ramos também. Deixa eu mostrar aqui a imagem. Aqui a folha com sintoma desse fungo, com essa mancha escurecida, e aqui um fruto de maracujá ainda verde, né, com essa grande depressão, esse rebaixamento aqui do tecido, por ocasião da ocorrência do coletotrico nesses frutos. Principal forma de controle é o químico, com pulverizações aí com fungicidas recomendados para a cultura, como também preventivos, né, de forma curativa, mas também preventiva com fungicidas à base de cobre. A verrugose, deixa eu mostrar aqui a imagem.
Eu mesma já vi frutos com esses sintomas, que tem esses aspectos bem lignificados, né, sobre a casca. Ficam, por isso que tem esse nome popular de verrugose. E também afeta folhas, tá? Essa doença que é causada pelo fungo Cladosporum herbarum. Ataca folha, ramo e fruto. Nos frutos, como vocês viram, fica com essas elevações, né? Essas elevações bem corticosas, né, no tecido, e na folha fica com manchas necróticas, né? O controle é químico, preventivo e curativo, tá? O preventivo é com produtos à base de cobre. Fungicidas mais recomendados, mas claro que isso aqui tem que ser sempre baseado no que ainda é recomendado pelo Ministério da Agricultura, por isso que é sempre bom fazer ali uma pesquisa no site do Agrofit para ver o que ainda está sendo recomendado, tá? Mancha bacteriana é causado pela bactéria Xanthomonas campestre patovar passiflorae, que provoca queda de flores, queda de folhas e dos ramos, né, e seca dos ramos. Deixa eu mostrar aqui os sintomas. Como o próprio nome diz, ele gera manchas nas folhas e nos ramos das plantas de maracujá, tá? O controle cultural, a instalação de pomar em locais apropriados, né, em locais que sejam longe, principalmente de pomares já antigos, que podem estar com sintomas da doença. O controle químico é preventivo e curativo, e temos também controle genético com materiais, né, cultivares aí resistentes. Aqui mostrando o sintoma da mancha bacteriana causada pelas xanthomonas nas folhas e também nos frutos de maracujá. E o endurecimento do fruto do maracujá, que eu falei algumas vezes ao longo aqui do nosso estudo da cultura do maracujá, dessa doença, que é uma doença viral, que é bem comum de ser observada e causa muitos danos na produtividade dessa cultura, na cultura do maracujá. O vetor desses vírus, né, é os pulgões, principalmente dessas duas espécies, o Mysus persicai e o Apis gulcipi. Ele provoca queda das folhas, secas de ramos e também deformação dos frutos, endurecimento do pericarpo do fruto, frutos menos produtivos, né, com menos peso, menor produção de polpa, tá? O controle, primeira coisa, muda sadia, porque se você leva uma muda já infectada para sua área, ela é fonte de disseminação dessa doença dentro da sua área. Controle químico do vetor, com uso de inseticida. É bem fácil de identificar essa doença no campo, inclusive nos nossas plantas lá no IF, eu já identifiquei sintomas do vírus do endurecimento do fruto do maracujá. Na folha, é possível verificar esse mosaico entre uma coloração verde mais claro e um verde mais escuro, e também essas bolhosidades, que são essas elevações do tecido do limbo foliar da planta. E no fruto, o fruto fica deformado, como se fosse bolhas. Ele fica com um tamanho, ele não fica simétrico, ele não fica arredondadinho como um fruto sadio. Ele fica com essas bolhosidades, essas elevações na casca do fruto, tá? E o fruto menos produtivo e em grandes ataques leva ali à queda de frutos, de folhas. Em grandes ataques, eu falo assim, num sintoma, ele é um vírus um vírus que ele não é localizado ali na parte que foi transmitida, o vírus pelo pulgão. Ele é sistêmico, ele vai espalhar por toda a planta e a planta toda vai manifestar sintoma, certo? Então, uma planta afetada, ela não vai ter produtividade igual uma planta sadia, jamais. Fora que os frutos são leves, pouca polpa, né? Então, é uma doença séria aí da cultura do maracujá. Então, um resumão aí das doenças, das principais, tem outras, né? Mas dando um resumão das principais doenças. E vamos falar das principais pragas da cultura do maracujá.
Primeira praga que a gente vai falar é dessas lagartas de hábito gregário. O que é hábito gregário? Elas ficam sempre juntinhas. Você não vai achar, por exemplo, igual uma lagarta do cartucho, tá lá sozinha comendo uma folha de milho, uma folha de amendoim. Ela tem grande quantidade de plantas hospedeiras, né? Essas lagartas, que é a Johnny Juno Juno, elas têm hábito gregário, sempre juntinhas, e elas vão levando aquela massa foliar, né, que elas vão comendo juntas ali, tá? Elas têm esse hábito gregário como uma forma também de afugentar predadores, né? Elas ficam agregadas, juntas ali durante a fase larval. Aí vocês estão vendo a foto das lagartas e da massa de ovos, tá? É um lepidóptero, praga. É uma das pragas aí bem comum nas lavouras nos pomares, né, de maracujá pelo Brasil. As borboletas, né, colocam ovos aí, massas de ovos, como vocês viram, no número de 40 a 70. O período de incubação desses ovos é de 6 a 7 dias. E aqui está mostrando o adulto, tão bonita, né? Linda a borboleta. E aqui os ovinhos colocados na folha do maracujá, na parte abaxial, debaixo da folha. Então, depois de 6 a 7 dias, eclode a primeira, o Inster 1, né, dessas lagartas, muito pequenininhas, aqui elas já estão maiores, já estão aí terceiro, quarto Inster, né? E elas vão começar a alimentar. No início, quando elas estão pequenas, o dano é mais lento, porque elas estão comendo menos folha. Só que quando elas já estão no quarto Inster, por exemplo, para mais, o consumo foliar é muito alto. Então, em pouco tempo, elas consomem uma grande quantidade de área foliar de plantas, aí da planta do maracujá, tá? O período larval dura em média 27 dias, o ciclo de vida total de ovo adulto, 45. Aqui mostrando, né, elas maiores, sempre agregadas, né? Temos outro lepidóptero praga, que é a Agraulis vanillae. Ela também, o adulto é uma borboleta de coloração alaranjada, Só que o que distingue, né, essa espécie de lepidóptero da Johnny Juno Juno é que ela não tem hábito gregário, a Graulis, tá? Ela é hábito solitário. Só que o aspecto é bem parecido, só que a lagarta, a Graulis, ela tem uma coloração um pouco mais clara. A duração de fase larval é menor também, enquanto a Johnny Juno cerca de 27 dias, a Graulis vanillae é de cerca de 17 dias. Aqui está mostrando a borboleta, o adulto, né? Tem diferenças, não a coloração alaranjada, mas tem grandes diferenças aqui na coloração das manchas escuras, é outra espécie. E aqui está a fase larval da Graulis. Os danos causados pela Johnny Juno e pela Agralis vanillae são redução de área foliar, né? Uma desfolha. E quando você tem uma grande quantidade de lagartas na área, e às vezes o produtor, entre um monitoramento e outro, se descuida, você perde uma grande quantidade de área foliar, porque elas, em grande população, em grande número de lagartas, vão consumir muita folha ali na plantação. Plantas jovens ou com área foliar reduzida, as mudas, né, plantas mais novas, são mais sensíveis ao ataque, e quando você tem uma desfolha, assim, uma muda ali, que tem alguns dias que transplantou, dá um ataque dessas lagartas e come todas as folhas. Essa planta, em alguns casos, vai demorar muito para rebrotar, porque comeu toda a folha, né, ou até, às vezes, ela não consegue se recuperar, tá? Causa queda de brotações novas, ela também, ramos jovens, elas raspam, danificam, né? E se tiver um ataque sucessivo, a planta acabou de comer as brotações da planta, as folhas, a planta depois de um tempo recupera, e depois vem outro ciclo dessa praga, faz uma nova desfolha. A planta às vezes não consegue suportar isso, porque ela não tem área foliar para fotossíntese, está sempre ali tendo desfolha para essas pragas. Então, ela pode ocasionar até a morte da muda ou da planta jovem, né?
A desfolha da Dione Juno Juno é mais severa porque ela tem hábito gregário, então ela vai levando uma grande quantidade de folhas ali ao mesmo tempo. Forma de controlar, tem controle biológico, tá? Tem parasitóides, tem fungos entomopatógenos, predadores, que são importantes. Temos micro-organismos como o Bacillus thuringiensis, né? Que é uma bactéria que, inclusive, compõe ali em algumas plantas BT, como milho, soja, né? Mas, naturalmente, essa bactéria também é vendida por empresas de controle biológico, que são pulverizadas nessas áreas e fazem um bom controle. Aqui mostrando algumas formas de controle biológico dessas lagartas. Não necessariamente aqui está elas sendo predadas, mas esses predadores aqui também são potenciais para predar tanto a Dione Juno Juno como a outra espécie, a Grades vanillae, né? O percevejo predador aqui da família Pentatômide, ainda é uma ninfa, né? Ele vai sugar, ele libera enzimas dentro do corpo da lagarta e suga as entranhas dela aqui. Aqui um predador, um percevejo da família Reduvite. Lembrando que nem todo percevejo é praga. Hoje, inclusive, acabei de postar lá no Instagram do curso, né, que tem muitos percevejos que são predadores, que são agentes importantes de controle biológico. Aqui, uma vespa se alimentando, ela vai, tem o aparelho bucal mastigador, vai se alimentando de lagartas. Aqui um parasitoide, já fazendo a postura dentro do corpo aqui da lagarta. Essas lagartinhas, gente, não são nenhuma das espécies que a gente acabou de estudar, mas aqui só para ilustrar o potencial que tem, né, esse parasitoide aqui da família Braconidae. O controle mecânico também é eficiente, principalmente para Dione Juno Juno, que tem hábito gregário. Você vê uma folha que está lá, tem 50 lagartas. Você vai arrancar a folha e fazer ali a destruição mecânica, né, dessas lagartinhas. É uma forma importante, por ela estar sempre agregada, e uma folha só você consegue eliminar a grande quantidade do problema. Então, o controle mecânico também, principalmente para essa de hábito gregário, é importante, mas sempre usar luvas, porque elas têm pelos urticantes, tá? Aqui isso para áreas grandes, isso aqui para um pomar doméstico, ótimo, mas para áreas grandes gasta muita mão de obra, então acaba que não é uma opção muito viável. O controle químico é recomendado usar sempre os inseticidas, as pulverizações antes do horário de abertura da flor, para evitar a mortalidade das mamangavas, que são importantes agentes polinizadores, tá? Se você faz uma pulverização no horário que as mamangavas estão ali em ação de polinização, você vai matar muitas mamangavas. Então, por isso que o controle químico tem que ter esse cuidado para fazer pulverização antes do horário de abertura das flores ou após, no final do dia, onde está começando a escurecer, onde as mamangavas não estão mais ativas ali no pomar, tá? Aqui mostrando alguns produtos recomendados pela Agrofit. Aqui também em cima até destaquei que vem falando do controle cultural. Isso aqui é para a lagartinha Dione Juno Juno, né? O controle cultural, aqui ó, pelo fato de elas viverem agrupadas, a catação dos ovos de lagartinhas madouras novas é recomendado. E o controle biológico, usando o Bacillus thuringiensis ou o baculovírus, que tem se mostrado bem eficiente. E aqui, alguns produtos, alguns inseticidas, né, recomendados. Inclusive, um deles aqui, ó, o Turicide, ele é a base de Bacillus thuringiensis. Ele é da Biocontrol, que é uma empresa aí de produção de bioinseticidas, né? Aí tem alguns, por exemplo, que já são, por exemplo, o Caiso, que é uma lambda cialotrina, que é um piretroide, né? E outros aí recomendados. Para fazer o controle tem que ter monitoramento, né, pessoal? Monitorar, fazer vistorias ali na área e assim que identificar a praga, fazer o controle, tá? Outro praga é o percevejo Diactor bilineatus, chamado de percevejo do maracujá. Ele hospeda exclusivamente plantas de maracujá.
O adulto, ele é muito bonito, olha aqui como ele é bonito. Ele tem essas expansões na tíbia aqui, ó, muito bonita, essa coloração verde com essas duas faixas alaranjadas que pegam da cabeça até o tórax, né, do percevejo, começando aqui no início também do abdômen. Então, muito bonito ele, mas ele é uma praguinha da cultura do maracujá. A fêmea, ela faz uma postura na parte de baixo das folhas, em grupo de até 10 ovos. E o período de ninfa, como a gente sabe que os percevejos são de desenvolvimento de metamorfose incompleta, não tem larva, né? É ovo, ninfa de primeiro estágio, segundo até adulto. Então, o período de ninfa dura em média 45 dias, o ciclo de vida total cerca de 2 meses. Muito bonito, eu acho, mas é uma praga, né? Aqui mostrando a ninfa do Diactor bilineatus. E aqui tem uma outra espécie de percevejo, que é relatada como praga do maracujá, que é o Leptoglossus gonagra. Qual que é os problemas desses percevejos na cultura do maracujá? Eles sugam o seiva das partes mais novas, das brotações das plantas, né? E as ninfas, elas preferem botões florais e frutos novos. Os adultos atacam folhas, ramos e frutos em qualquer idade. Vão sugar, os percevejos são insetos sugadores, né? A parte atacada, ela tende a murchar e em casos extremos tem queda de frutos, botões florais, então redução da produtividade, né? Os principais sintomas de ataque são pontuações escuras nos locais de ataques, em folhas, em ramos, em frutos, quedas de botões florais de frutos novos, redução de tamanho de frutos e murcho em frutos maiores. Os frutos afetados, atacados, né, que sofreu a ação desses insetos sugadores, eles geralmente ficam deformados e tem perda de característica qualitativa, né, de qualidade, de visual, e prejudica a comercialização para o mercado in natura, que é para consumo direto dos consumidores, de nós, né, que para a gente comprar o fruto lá no sacolão, no supermercado, a gente quer de bom visual, e os frutos afetados por essa praga ficam com um visual mais feio, né? Uma das formas de controle é catação, tirar as ninfas da área, quando é áreas pequenas, né, pessoal? Mas quando é áreas maiores, aí fica inviável. Tem que fazer um monitoramento, né, para tomar a decisão, que a gente sempre fala de manejo integrado, a base é o monitoramento. Então, fazer um monitoramento para ver tanto essa praga como as lagartas, que a gente acabou de falar. E quando o índice de frutos atacados for 3%, recomenda-se fazer o controle. Uso de controle químico, que são inseticidas recomendados para controlar essa praga. E sempre, gente, no caso aí de plantas que têm muita necessidade de agentes polinizadores, sempre fazer nos horários que não tem muita atividade do inseto polinizador. No caso do maracujá, é nos horários que a flor ainda não abriu. A flor do maracujá, ela abre próximo ao meio-dia, né? Então, fazer bem cedinho essas pulverizações. A broca da haste é um besorrinho, né, um coleóptero da família Curculionidae, e as fêmeas, elas perfuram a haste do maracujá para fazer suas posturas. Os ovos são muito pequenos, mas ela faz uma postura grande, né? Uma fêmea pode chegar a mais de 700 ovos por postura. Então, é uma grande potencial biótico. Então, o problema é na fase larval. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um ramo de maracujá. Isso aqui é a larvinha desse Curculionidae, né? Do Phyllonis passiflorae, em ramo de maracujá. Então, provoca destruição desses ramos e, consequentemente, redução da produtividade, né? Quando se percebe ali junto dos ramos um aspecto de serragem, às vezes até no chão mesmo, ou próximo do ramo,
você já vê que é um ataque de insetos que estão afetando os ramos, tá? Porque aquela serragem é as fezes desse inseto, tá? Gera ramos fracos, quebradiços, seca de ramos, tá? Ocorre um engrossamento na região do ataque, que é chamado de hipertrofia celular. Essas galerias construídas nos ramos também são portas de entrada para patógenos que causam doenças secundárias, né? Leva a queda de flores, queda de frutos, queda de folhas também, seca do ramos e redução do crescimento da haste. O controle é fazer vistorias para identificar o ataque e fazer, quando atinge o nível de controle, né, fazer as pulverizações. O maracujá doce tem relatado que tem maior resistência, tá, a essa broca da haste. Então, se a área tem muito problema, tem que buscar ver se tem algum material mais resistente, que também seja comercialmente viável de cultivar. Mosca das frutas, a gente já falou em outras culturas sobre essas pragas, né? Temos aí as do gênero Anastrefa, que são nativas do Brasil, Anastrefa fraterculus, por exemplo, e a espécie Ceratitis capitata, que ela foi introduzida, né, no Brasil e é chamada popularmente de mosca do Mediterrâneo. Essas duas, sem precisar distinguir, né, qual espécie é, mas são problemáticas na questão da qualidade dos frutos, né? A gente já falou muito sobre as características delas, dessas espécies, tanto do gênero Anastrefa como a Ceratitis, eu não vou ficar aqui falando novamente de característica de cor de asa, né? Mas aqui mostrando uma do gênero Anastrefa, aqui a Ceratitis capitata, e aqui as larvas de Ceratitis capitata na polpa de um fruto. O sintoma de ataque a gente sabe, né, pessoal? Mas os frutos, quando estão novos e tem ataque da mosca das frutas, o fruto de maracujá, eles enrugam e caem prematuramente. Quando maduro, eles apodrecem, murcham e apodrecem. Essas larvinhas dessas moscas, né, elas destroem completamente a polpa do maracujá e ficam impróprios para o consumo. Os adultos de Ceratitis capitata, por ter um aparelho ovipositor menor, eles fazem a postura só em frutos maduros, já os adultos de moscas do gênero Anastrefa fazem a oviposição até em frutos ainda verdes. O controle químico, mas principalmente temos aí, antes de fazer o controle químico, monitorar. A gente já falou sobre as armadilhas, quando a gente estava estudando manga, né? Temos a armadilha Jackson, a armadilha McPhail, e o uso ali dos atrativos, né, que são proteínas hidrolisadas, para fazer o monitoramento, tá? Então, eu não vou falar novamente sobre o monitoramento da mosca das frutas, porque para toda cultura é importante monitorar para depois controlar. O controle químico, né, temos aqui, para a cultura do maracujá, um produto liberado, Spinosad. Aqui, a recomendação no agrofite de controle cultural para Ceratitis capitata, evitar plantio próximo a outras lavouras hospedeiras. Você sabe que a mosca das frutas se hospeda em uma grande quantidade de plantas frutíferas de importância econômica e também de plantas nativas, né, frutíferas nativas. Então, evitar plantar, por exemplo, próximo a áreas de manga, áreas ali do próprio pomar doméstico, tá? Porque tem as frutas ali, as mangueiras, que não tem nenhum trato cultural e vai acabar tendo a migração dessa praga para sua área comercial. Outra praga é a mosca do botão floral, a Disiopsis inedulis. Deixa eu mostrar a foto aqui. É um outro díptero, né? Que é uma praga importante, principalmente no estado do Pará. Em algumas épocas chegou a causar prejuízos grandes essa mosquinha. As larvas dessa mosca, elas atacam o tecido interno dos botões florais, danificam a estrutura da flor
e provocam abortamento e queda dos botões. Então, dessa forma, se você tem um grande ataque, vai ter poucas flores viáveis e, dessa forma, pouca produtividade, né? Controle, evitar o plantio de maracujá próximo a cultivos de mandioca, que é outra planta hospedeira. Eliminar flores atacadas, né? É outra forma. E monitorar. Monitorar é uma praga ainda considerada secundária nas regiões produtoras de maracujá no Brasil, mas pouco se conhece sobre, por exemplo, o nível de controle dessa praga, mas é importante estar monitorando se está tendo muito abortamento de flores, olhar ali no interior da flor se não é um inseto que está causando esses danos, né? E dessa forma poder fazer pulverizações ali para controlar. A abelha arapuá, que a gente conhece por diferentes nomes, né? A abelha preta, ela é praga de várias culturas e do maracujá também, porque ela vai destruir brotação, vai destruir as flores do maracujá, porque elas estão atrás de substâncias resinosas para a construção dos seus ninhos, né? Então, o principal problema dela é que a abelha preta, ela perfura a base do botão floral e vai causar um abortamento dessas flores, a queda prematura e não vai produzir frutos, certo? Essas abelhas, elas além de perfurar esses botões para pegar o néctar, né, elas também vão usar esse material de celulose, rico em celulose, para a construção dos seus ninhos. Aqui mostrando uma flor caída, quando você vê esse buraquinho aqui na base da flor, é a abelha preta, é a abelha arapuá que causa esse dano, tá? O controle, né? Destruição de ninhos próximos, né? Pouco viável, uma vez que seus ninhos em geral encontra dentro das matas e às vezes árvores altas, né? Não tem nenhum inseticida recomendado para o controle dessa praga, tá? No maracujá. Outro e o último que a gente vai falar é o besouro das flores, Astilus variegatus. Esse besouro, ele tem como comportamento gregário também, sempre em grupinho, né, causando danos nas flores de maracujá, se alimentando, né, eles se alimentam do pólen e também, dessa forma, como eles não são agentes polinizadores, estão consumindo o pólen, vão reduzir o pólen útil ali para os insetos polinizadores. Aqui vocês estão vendo, né? Sempre são insetos gregários sempre em conjuntinho, andando juntos aí, em uma gangue de insetos, né? Bom, pessoal, hoje queria passar assim de uma forma mais rápida, né, para adiantar que amanhã a gente vai continuar falando de outro tema. Quero terminar o maracujá dentro do nosso cronograma para começar a falar de citros e depois goiaba, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre o tema de hoje? Ou está tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Então, finalizamos. Amanhã a gente se encontra às 7h40, nossa aula amanhã dos 2 primeiros horários. Então, às 7h40 a gente se encontra aqui. Agradeço aí a presença de vocês. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã, professor. Até amanhã.